Vamos dar uma olhada de uma forma um pouquinho mais ampla nesse texto. O verso 1 que lemos diz que havia um homem, e a história vai ser iniciada contando a história deste homem. Mas ela é bem interessante, porque ela diz que seu nome era Eucana, o nome de seu pai era Jeorão, o nome de seu avô era Eliú, o nome de seu bisavô era Tou, e o nome de seu tataravô era Zufi. Diz que ele tinha duas esposas. O nome de uma era Ana, o nome da outra, Penina. E o texto termina dizendo que Penina tinha filhos e Ana não os tinha. Vamos entender um pouco isso aqui. Zufi, tataravô de Eucana, cumpriu sua missão. Achou uma mulher e fez nela um filho, Tou. Tou cumpriu sua missão, achou uma mulher e fez nela um filho, Eliú. Eliú cumpriu sua missão, achou uma mulher e fez um filho, Jeorão. Jeorão cumpriu a sua missão, achou uma mulher e fez nela um filho, Eucana. Chegou a hora de Eucana cumprir a sua missão. Então o texto diz que ele acha uma mulher cuja qual ele ama. O próximo fator agora é o amor. Ana vem primeiro, tinha duas mulheres e uma era Ana. Provavelmente Ana vem primeiro por ser a primeira esposa de Eucana. Esposa cuja qual ele esperava que ela tivesse a capacidade de ser mãe. Mas com o tempo, Eucana descobre que Ana não pode gerar um filho. Então agora, o amor fica meio que em segundo lugar, e a necessidade de cumprir a sua missão vem primeiro. Então o texto agora inverte. Quando o assunto era amor, a esposa era Ana, a segunda esposa era Penina. Mas a continuação do texto vai inverter. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Agora nós vemos em Penina, por ela cumprir a função, ela deu a Eucana a possibilidade de ser pai. Finalmente Eucana pode se sentir realizado. Agora não é mais seu tataravô, seu bisavô, seu avô e seu pai. Ele também conseguiu cumprir a sua missão. Porém, depois de algumas batalhas, de algumas lutas emocionais, espirituais, rivalidades, problemas com o seu marido e todas essas coisas, certo? Que a infertilidade de Ana trouxe para ela e desconforto, finalmente ela engravida. Ana está grávida. Finalmente, depois de uma batalha espiritual, emocional, certo? Ana consegue engravidar. Paralelamente a isso, nós temos um mundo religioso. Siló, o local da adoração, o local onde Ana ia uma vez por ano com seu marido Eucana, um homem bom, generoso, que amava demais Ana. Enquanto as coisas estão acontecendo em Siló, o sacerdote Eli e seus filhos, Ofni e Finéias, começam a ter problemas comportamentais. O sacerdócio está profanado, está em perigo. Ofni e Finéias se beneficiam da sua posição de sacerdotes. Ofni e Finéias
eles se tornaram atraentes para as garotinhas da época. Eles tinham acesso aos melhores pedaços de carne da oferta. Se não bastasse isso, gozavam do privilégio de ser filhos dos sacerdotes ou do sacerdote Eli. As garotinhas se interessavam por esses rapazes. E esses rapazes começaram a manter relações sexuais, a serem rapazes dissimulados. A Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Eram meninos, eram rapazes rebeldes, de comportamento totalmente tortos, reprováveis. Eli não conseguia doutriná-los, não conseguia corrigi-los. Toda a comunidade sabia que a vida daqueles rapazes e daquela família não era boa. Mas Ana engravida. E Ana comete algo bem interessante. Ao agradecer sua gravidez, ela diz que ofereceria o seu filho, mesmo antes de seu nascimento, como uma oferta ao Senhor. O que seria isso? O que Ana está dizendo é que assim que o filho dela nascesse, ela iria colocar este menino na companhia de Eli, Ofni e Finéias. Ana está pronta para colocar ou para jogar seu garoto na cova dos leões. Jogar aquele menino num ambiente promíscuo, profanado, de rapazes pervertidos, afastados do Senhor. Que mãe é essa? Me explica. Pensa. Em sã consciência, que mãe é essa que diria que ia colocar um garoto novo, um adolescente, ou entrando na adolescência? O que Ana está aguardando é apenas que o menino Samuel aprenda a ser o mínimo independente possível. É só isso que ela quer. Assim que ele aprender a fazer suas necessidades fisiológicas, se limpar, tomar seu banho, cuidar de si mesmo do básico, ela pretende levar este menino e colocar este menino como auxiliar de Eli, Ofni e Finéias. Pare para pensar. Quando olhamos esse ambiente, nós descobrimos que ou Ana é uma mulher bem atrapalhada, ou Ana é uma mulher capaz de treinar um garoto forte o suficiente para não se corromper num ambiente corrompido. Ou Ana é alguém que não ama seu filho, uma irresponsável, ou é alguém que é capaz de aproximar o menino de si e colocar nele, durante este período, valores e princípios tão fortes, tão bem estabelecidos, tão irremovíveis, que não interessa para onde este garoto vai caminhar, não interessa se lá estará perto dele a mãe, o pai, o pastor, não interessa. O modelo de mãe indicado por Ana é uma mãe que vai colocar valores e princípios em seu filho, que vai dar a ele condições de não se corromper. Então Ana chama Eucana e diz: Eucana, eu não vou voltar a Siló, eu vou me dedicar a este menino. Eu vou colocar neste garoto, durante este período, valores, princípios. Nós sabemos que há algumas coisas na vida que podem ser negociadas, outras não. Tem coisas que podem apenas atrapalhar um pouco o segmento, diminuir a nossa velocidade. Vamos imaginar que a nossa vida fosse um automóvel. E como um automóvel, tem 3 coisas inegociáveis para que ele funcione. Qualquer uma das 3, se negligenciadas,
vai comprometer não apenas o funcionamento, mas pode comprometer o futuro. Uma delas, água. Outra, óleo. Outra, combustível. Diante do rosto de todo condutor, está esses 3 marcadores que costumam trazer consigo um alerta luminoso, para que possamos não nos esquecer. Porque se o combustível acabar, o carro não anda. Se o óleo tiver fim, o motor funde. E o mesmo pode acontecer se faltar água. Mas nós temos algumas coisas que podem parar de funcionar, que não compromete o todo, mas interfere no funcionamento, ou pelo menos na caminhada. Exemplo, seu carro tem água, óleo e combustível, mas queimou o farol. Ele para de funcionar? Não. Mas você perde a autonomia para dirigir de noite. Seu limpador de para-brisa queimou e ele não funciona. Seu carro vai funcionar sem o limpador de para-brisa? Sim ou não? Mas ele vai restringir, certo, você a não poder dirigir na chuva. Você deixou de pagar o documento do seu carro. Ele funciona com documento vencido? Sim, mas isso bloqueia a sua capacidade, certo, de dirigir, certo, em rodovias. É assim que funciona. Ana vai colocar valores, e eu só estou dizendo isso porque eu conheço gente que respeita os valores e os princípios firmes, fortes, mas se corrompem, certo, em princípios e valores que dá para ir levando a vida. Ela só não vai bem, ela só não vai andar como deveria andar. A velocidade diminui, a autonomia é reduzida. Se de repente as coisas ficaram escuras, ficaram feias, ficaram tenebrosas, você é obrigado a diminuir sua velocidade, porque não tem luz. Ana está treinando o seu menino. Ana está preparando aquele garoto. Quando Samuel vai para a casa de Eli, ele sabe quase nada sobre Deus, mas ele sabe tudo sobre ser um cidadão, alguém decente. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Ana é uma mãe que vai colocar no coração daquele garoto princípios e valores que vão norteá-lo por toda a sua vida. Ele é o único filho de Ana. Eu não sei por quanto tempo. O texto usa a palavra desmamar, certo? Assim que ela para de amamentar, e isso pode ser, no mundo atual, para as mães modernérrimas, de 6 meses, as ultraconservadoras, 4 anos, mas eu confesso que eu não consigo, ou pelo menos eu não tenho informação suficiente para saber até quando. Alguém aqui conhece alguém que amamentou mais de 6 anos? Levante a mão, por favor. Mamou até 5. Maiara, você mamou até 5? Por isso que Maiara é forte. Até 6, irmão? Você mamou ou conhece alguém? Você, isso aí. Glória a Deus. Vamos deixar esse negócio de mamar de lado. Vamos voltar para a pregação aqui. Mas preste atenção. A amamentação, ou o período que aquele garoto está perto de Ana, Ana está colocando valores nele, princípios nele. Samuel está sendo, porque Ana sabe que aquela turma que está lá não é boa coisa. Ana sabe que o exemplo que o seu filho vai ver não é o ideal. Na escola, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp.
Mas Ana sabe que ela pode criar seu filho de uma forma que ele seja forte o suficiente para sobreviver a isso. Hoje muitas mães têm um problema sério para educar seus filhos. Elas não sabem lidar com o choro do filho, com a tristeza do filho. Se meu filho chorar, me dói. Você quer saber se essa medida sua é boa? O dia que seu filho te deixar muito chateada, chora. Para ver se ele tem a pena de você, o quanto você tem dele. Ana está treinando um rapaz firme e forte, porque vai colocar Samuel e vai visitar Samuel uma vez por ano. A partir do momento em que ela deixa Samuel em Siló, Ana deixa um rapazinho, é verdade, mas um rapazinho firme e forte, que está vendo Ófine e Finéias pegar as garotinhas, bagunçar o negócio, pegar a carne da oferta. E ele está olhando tudo aquilo como exemplo. Mas a Bíblia diz: ensina o menino o caminho que ele deve andar, porque ele cresce e não se desvia dele. Deixa eu te explicar uma coisa. Se de uma mãe veio falar que criou o filho na igreja e o menino se desviou, a Bíblia não manda você criar filho na igreja. Ela manda você criar filho no caminho do Senhor. E trazer para a igreja só não é caminho do Senhor, não. Caminho do Senhor é muito mais do que trazer o filho para a igreja. É ter pulso. É ter coragem de colocar nele valores e princípios. Samuel é entregue a Eli. Por esse menino orava eu. E o Senhor me respondeu. A partir de hoje, Samuel, preste atenção, meu filho. Você não é meu. Você é do Senhor. Ana, esse menino não é seu. Ana tinha que ter uma conversa séria com ela e com Samuel. Ela sabia que não podia se prender demais ao menino, porque ia entregar o menino ao Senhor. E sabia que o menino não podia se prender demais a ela, porque senão ficava difícil para o menino ir embora. Uma mãe, uma estrutura de um lar, não pode ser ruim o suficiente para que o filho queira sair antes da hora, e nem agradável demais para que ele não tenha o desejo de ir embora. E é assim que tem que ser. Ana prepara este menino. Hoje eu não tenho tempo para falar, porque é uma mensagem muito, para mim foi muito poderosa, mas ela é muito extensa. E agora a Ana vai para Siló para deixar Samuel. Assim como você deixa seu filho na porta da escola, assim como você deixa seu filho de frente para a televisão, você não vai estar lá, você não pode estar com ele, mas o que você coloca nele, se é que você coloca, vai estar com ele quando você não estiver. O que Samuel está vendo não é legal. O que Samuel está vendo é perigoso. Pode perverter muita gente, mas não perverte Samuel. Samuel está perto de Eli. E uma noite, Samuel escuta uma voz que ele não consegue identificar. Sua mãe não o preparou para aquilo. Não. Ana não preparou Samuel para ser um sacerdote. Ela preparou Samuel para ser um cidadão, um indivíduo de bem, para saber o que é certo e o que é errado. Mas agora Samuel está escutando algo que ele não entende. Uma voz o chama, e ele vai até Eli
e diz a Eli: eu vim aqui porque o Senhor me chamou. Ele disse: meu filho, eu não te chamei, você está enganado. Volta e vai deitar. Samuel então escuta a voz de novo: Samuel, Samuel. E ele vai até Eli e diz: olha, eu só vim aqui porque o Senhor me chamou. E ele disse: eu não te chamei, garoto. Volta e deita, vai dormir. E a voz chama de novo: Samuel, Samuel. E ele volta e diz: olha, eu lamento, mas eu só vim aqui porque o Senhor me chamou. Aí Eli entendeu que Deus estava querendo falar com Samuel. Samuel não aprendeu a ouvir a Deus na casa dele. E Samuel não aprendeu a ser honesto, decente e íntegro na igreja. Porque não é função da igreja ensinar o filho integridade, retidão. Não é função da escola ensinar coisas que são obrigação dos pais. O que Samuel precisava aprender na sua casa, na sua família, com a sua mãe, até porque ele era o único filho de Ana até então. Foi depois dessa ocasião que ela recebe uma palavra, certo? De que vai ser mãe de mais filhos. E aí sim, ela tem, se não me falha a memória, mais 3 rapazes e 2 moças. Alguma coisa assim. Mas o texto diz que Samuel está crescendo. E crescendo perante os homens e perante a Deus. Samuel é alguém que cresce com credibilidade com os homens, com um nome para com as pessoas. É alguém respeitado. Quando alguém falava o nome de Samuel, Eucana recebia seus louros. Seria ovacionado porque criou um filho de bem, um rapaz decente, respeitoso, íntegro. Mas Samuel também começou a ser respeitado por ser um homem de Deus. O reconhecimento deste rapaz começou a ser notado por todos. Todos estavam notando que uma transição sacerdotal estava para acontecer. Ofni e Finéias morrem no mesmo dia que seu pai. Os 3 sacerdotes morrem simultaneamente, né? Os 2 morrem no ambiente onde a arca é capturada, e Eli morre, né? Porque quebrou o pescoço caindo da cadeira. Mas o meu foco hoje é falar da responsabilidade que temos, e hoje estou falando diretamente usando as mães. Mas se todas as vezes houver um sincronismo entre pai e mãe, uma capacidade dos dois de conseguirem fazer o que é a sua obrigação e não o da escola. Eu vou falar uma coisa que hoje não é muito, tudo que você fala, ele cai hoje na malha do... É conveniente tratar disso? Não é nem mais se é certo ou se é errado, é se é conveniente ou não. Então é muito importante nós entendermos como nós estamos criando os nossos filhos. Entender que precisamos preparar essas crianças para viverem sem a nossa presença. Até porque hoje a nossa agenda é extremamente ativa e temos pouquíssimo tempo. Então, criar uma criança com princípios e com valores firmes para sobreviver a todas essas investidas pode ser um grande desafio. Mas vamos dar uma olhadinha rapidinho na educação que nos trouxe até aqui. Se você não vai bater, não diga que vai.
você perde credibilidade. Entenda que disciplina e violência são duas coisas diferentes. Quem aqui apanhou, levanta a mão. Só a turma que apanhou. Isso aí. De vara, correia, chinelo, palmada. Isso. Pode baixar a mão que já está virando. Certo? Sim ou não? Se você saísse com sua mãe e falasse com você assim, ó, olha para mim, para ver se você faz isso. Eu gosto disso porque é uma coisa que acontecia muito comigo. Minha tia me criou e eu amava sair. E minha tia falava assim: Cláudio, você quer ir? Quer. Você não vai me pedir nada. Você não vai mexer em nada, porque eu te rebento. E não tinha negócio de 0800 para ligar, não. O negócio era assim. E aí eu lembro, eu vi um cara contando uma história que eu lembrei disso. Ele disse assim: a mãe chamou o filho e falou: meu filho, eu vou na casa de Dona Cotinha. Você quer ir? Você não vai pedir nada. E você não vai aceitar nada. Você quer ir? E foi. Quando chegou na casa de Dona Cotinha, que ela tinha feito um bolo, Cláudio. E botou o bolo na janela. O vento passava no bolo assim, ó. Parecia desenho do Pica-Pau. Aquele troço ia. Os vermes. Ele estava trabalhando com canibalismo. E aí, Dona Cotinha botou para esfriar. E ele brincando. E a mãe conversando com Dona Cotinha. Dona Cotinha, que conhecia o protocolo, assim que esfriou, virou o bolo, se formou. Ele falou: menino, vem aqui. Você quer um pedaço de bolo? E o ponto de referência dele foi a mãe. E disse: não, Dona Cotinha, eu não estou com fome. E Dona Cotinha, que conhecia o protocolo, disse o que para ele? Come, meu filho, come. Sua mãe deixa. E sua mãe então diz para ele o que? O tom de voz extraordinário: come. E ele: não estou com fome. Dona Cotinha, vamos adiar esse negócio. Porque preste atenção. Quando um pai falava, ou quando uma mãe falava que ia bater, batia. Sim ou não? Podia chorar, mas batia. Corrigia. Eu não estou aqui promovendo violência não, viu? Ou do Conselho Tutelar. Quer levar preso, vai usar. É ou não é verdade? Certo? Você consegue entender? Então hoje não, sempre precisamos colocar essa nova geração no caminho correto. Criar uma nova geração forte e firme, porque a casa de Eli está aí fora. Pronto para desvirtuar nossas crianças. E criança é criança, meu irmão. Esse dia uma senhora falou comigo assim, porque o meu menino, mas eu achei estranho que ela estava muito velhinha. Quando ela falou meu menino, eu não aguentei. Falei: qual a idade do seu filho? Ela falou: tem 37. Eu falei: a senhora deve ser mãe de Peter Pan, porque... Mas isso demonstrava que para uma mãe e para um pai, eu vou dizer uma coisa para você que não é mãe e não é pai. Quando um filho nasce, nunca mais na sua vida você dorme do mesmo jeito. Existe um sono antes do seu nascimento e um sono depois que você nasceu. E você tem todo o direito de dizer que isso é besteira, porque uma hora você vai ter o seu. Até hoje, às vezes eu procuro os meus na cama. Cadê meus meninos?
Mary é mais tranquila do que eu. Quando o Caio casou com Maiara, você não sabe a raiva que eu fiquei de você, Maiara. Você levou meu menino, a minha prole. Eu levantava, ia naquele quarto, cadê o meu garotinho? Criar filhos não é fácil, mas filhos são bênçãos. Herança do Senhor. Hoje nós batemos muito em aborto. Eu tenho aí de aconselhamento aproximadamente 20 anos. Eu não tenho números de pesquisas para oferecer a você. Mas se eu tivesse um número para chegar bem próximo do que eu vivenciei ao longo das histórias de aborto que eu ouvi durante todos esses anos, eu diria para você que menos de 5% do aborto você consegue encontrar um motivo razoável. A maioria dos abortos é um erro para tentar corrigir um outro erro. O erro de ter uma relação sexual com alguém que não é seu cônjuge. Dificilmente você vai ver uma mulher e um marido juntos entrar no seu gabinete para que os dois solicitem a necessidade de um aborto. Isso é quase impossível. O que acontece é uma mulher chegar dizendo a você que ela está grávida de alguém que não é seu cônjuge. Ou ele é seu namorado, ou ele é seu noivo, ou pior, ele é marido de uma outra mulher. Essa é a grande verdade. O que nós precisamos é valorizar esse ministério, que também é um ministério. Ser mãe. O filho é quase uma extensão. Há um tempo atrás, um garoto caiu no fosso de um crocodilo nos Estados Unidos. A mãe pulou. Pulou, mano! No fosso do crocodilo. E apanhou o moleque dela. E deve ter falhado com o crocodilo. Se meter, vira bolsa, maluco. Se fosse um pai, sabe o que ele ficaria? Com um pedaço de pau do lado de fora. Fala, solta meu menino, solta. É a grande verdade. Então minha mensagem hoje tem a ver com o exemplo de Ana. Uma mulher brava, valente, firme, que não teve medo de mandar seu menino para a faculdade. Não teve medo de fazer com que seu menino fosse morar sozinho em outra cidade, se mudasse para outro país. Não teve medo que este menino passasse numa universidade pública. Não tinha medo de que ele pudesse ir num ambiente que não era adequado, porque ela sabia que tipo de filho ela havia treinado. Pais e mães com o mesmo espírito de Ana. Pessoas fortes, unidas, para criar seus filhos, estabelecerem limites. Porque se seu menino vencer, ele vai honrar tudo de desagradável que aconteceu. E vai dizer, ó, mamãe me acordava cedo. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, como servente de pedreiro. E por infelicidade minha, com 13 eu arrumei uma namorada na mesma rua que tinha uma obra. O Zia trabalhava quase em frente, lá no Valdir. E eu trabalhava no Seu Freito, com meu pai. E aí entregaram um caminhão de areia que eu tinha que coar, no horário que a garota passava. E eu aqui com a peneira, de olho. Eu ia perder a namorada se me visse daquele jeito. Certo? Mas ali meu pai me criou um trabalhador. Eu tenho problema com Mary até hoje. Eu acordo de manhã, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu me sinto um vagabundo. Eu tenho que sair, eu tenho que sair, eu tenho que sair. Aí eu levanto de manhã, ela fala, vai onde? Eu falo, vou lá na Bolsa de Valores, lá na padaria de Reinaldo.
Lá é a Bolsa de Valores, certo? Ela abre cedo. Então eu vou lá ouvir umas histórias, bater um papo, tomar um café, dou uma voltinha, aí eu volto para casa, já trabalhei. Agora estou em home office. Mas eu aprendi a respeitar a filha dos outros. Aprendi a respeitar a filha dos outros. Aprendi a respeitar mais velho. Eu posso estar em qualquer lugar. Esse dia eu estava num ônibus, no aeroporto, uma velhinha. Sabe aquela senhorinha mesmo assim, já quase atravessando o carro da Boa Esperança. Nem perguntei o CPF dela, porque devia ter uns 3 números só. Aquele CPF do início. E aí eu olhei para ela e eu estava sentado, ela entrou, a primeira coisa foi instintivo, Beto. Eu levantei para a senhora sentar, ela olhou para mim e disse, não, fica o senhor mesmo. Que vontade de matar aquela velha. Ela achou que eu estava... Mas é instintivo. E aquela coisa que colocaram na gente, certo? Entrou uma mulher grávida, acabou. Você deixa de ser prioridade para a grávida ser prioridade, sim ou não? O idoso passa a ser prioridade. Respeitar, isso é algo que... Quem colocou em você foi a igreja? Não, quem colocou foi os seus pais. O vizinho que ajudava a tomar conta de você. Lembra que o vizinho falava? Vou falar com o seu pai. E quando o vizinho falava, vou falar com o seu pai, ou você, ó, não, eu vou parar de fazer. Hoje, se o vizinho falar, vou falar com o seu pai, sabe o que o garoto fala? Se encontrar com ele, fala que eu estou precisando falar com ele. Tem tanto tempo que eu não vejo. Aliás, se eu ver papai, nem sei se eu conheço mais. Você está rindo, mas é sério. Então não é obrigação da igreja nem da escola criar indivíduos educados, respeitosos. Nossa função é aproximar você de Deus. É fazer como Eli. Fala. Vai lá, Samuel, e diz, fala que o teu servo ouve. Essa é a função. Hoje a igreja tem que fazer de tudo. Tá certo? E quando a gente tenta resolver determinadas coisas, por exemplo, nós temos uma normazinha aqui. Deixa eu até aproveitar a mensagem que eu já estou terminando, pá. Depois que você colocou a sua criança no Ministério Kids, você recebe uma pulseira. Daquele ministério, só tira a criança quem tiver com a pulseira. Se você é pastor da igreja, se você é vó, não interessa. Então não coloca seu filho, bota ele aqui dentro. Porque o dia que acontecer alguma coisa de errado lá, a responsabilidade é nossa. Então depois que teu filho, teu neto passou por aquela porta, aquela menina que trabalha lá tem mais autoridade sobre aquela criança do que você. A não ser que você esteja com a pulseira. Com etiqueta. Pra você ter noção, há um tempo atrás, a mãe deixou o filho lá e o pai veio buscar. Estava brigado com a mãe, enquanto a mãe estava aqui. Chegou lá, era o pai da criança. Certo? Eu vim buscar meu filho, lógico. O filho, quando viu o pai, correu na direção. Uma das meninas notou e viu que a situação podia, certo? Veio aqui dentro e chamou a mãe, e ela foi lá e resolveu o problema. Agora imagine se nós tivéssemos entregue a criança. Então nós aqui temos que pensar em tudo. Eu não sei se você já notou, mas normalmente temos um policial parado na porta do Ministério Kids. Entendemos a importância de nossas crianças. Agora, se o pai trabalhar em conjunto com a mãe, o pai e a mãe trabalhar em conjunto com a igreja, se o pai e a mãe trabalham em conjunto com a igreja, coloca a criança num colégio com princípios e com valores, juntos, unimos as nossas forças e podemos ajudar seu filho a sobreviver em Siló, na casa de Eli. Que Deus nos abençoe para que possamos fazer com que aquelas crianças que estavam aqui agora nos deem orgulho, porque essas crianças são herança do Senhor, são bênçãos do Senhor. Aqui também estavam meus 2 netos. Então eu sei o desafio que é para minha nora, para o meu filho, para nós, tanto o casal de avós de cá, os avós de lá, a juntos trabalharmos para que essas crianças cresçam
não apenas no temor do Senhor, mas como cidadãos de bem. Você pode ficar de pé nesse momento? Eu quero orar. Nós costumamos usar uma passagem bíblica aqui da mulher do fluxo de sangue, onde Jesus está indo para a casa de Jairo curar uma garotinha de 12 anos. E no caminho, ele cura uma mulher com um fluxo sanguíneo que dura 12 anos. Uma das mensagens que podemos aplicar nesse texto é que Jesus está indo curar uma garotinha, mas cura um adulto primeiro. Porque às vezes, para os nossos filhos e netos melhorarem, seus pais e avós precisarão melhorar primeiro. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor.